Bom dia, doutor. Bom dia. Muito obrigado por estar aqui connosco na Praça da Alegria. Algumas hepatites são evitáveis, outras são contraídas, mesmo que não tenhamos responsabilidade sobre tal, não é? Quando se fala de hepatites, está-se essencialmente preocupado com as hepatites víricas. Esse abecedário, esse alfabeto, é o alfabeto das hepatites víricas. Há outras comuns na população, pelos medicamentos, pelos produtos naturais, sim, pelo álcool. Portanto, há outras razões para se ter hepatite. Mas nas hepatites víricas, de facto, essas são as mais comuns, as que citou, as 5 principais. Evitáveis, tratáveis e muitas curáveis. E essa penso que é uma informação muito relevante, porque em Portugal há muita gente infectada com os vírus da hepatite, particularmente o vírus da hepatite B e o vírus da hepatite C, que são circunstâncias... E foram hepatites estigmatizadas. Estigmatizadas por várias razões, de comportamentos, quando muitas vezes não há nenhum comportamento especial que a justifique, mas a verdade é que... Muitos que contraíam essa hepatite eram imediatamente confundidos como doentes com SIDA, por exemplo. Pois, e apesar de tudo, agora, com o conhecimento que há, dissipou-se essa noção, mas apesar de tudo há um comportamento de risco, em algumas circunstâncias, que claramente identificava as pessoas com isso, sobretudo no caso da hepatite C. A hepatite C estava muito associada não só às transfusões do passado, quando não havia formas de rastreio, digamos, das hepatites, agora há, mas no passado, quer as transfusões, quer sobretudo o uso de produtos por via injetável, estamos a falar sobretudo do uso de drogas por via intravenosa, em particular dos anos 70 e anos 80, promoveram muito a infecção pelo vírus da hepatite C. E, portanto, esse é um aspecto que tem grande importância em termos de saúde pública. Atualmente isso ainda se verifica, se não houver muitos cuidados, obviamente que a hepatite C ainda é um problema, mas não na sua fase aguda, digamos assim, mas na fase crónica, que é aquela que afeta, na maior parte das vezes, os nossos doentes infectados. E por doentes infectados não são nem os indigentes, nem as pessoas sem condições sociais, estamos a falar de transversalmente toda a população, estamos a falar de pessoas com qualquer nível social, com qualquer nível económico. E, portanto, isto é um problema, de facto, de saúde pública importante em Portugal. Também há cuidados de higiene que têm que se prevalecer para que não contraiamos a doença. Claro, as medidas de higiene, que são universais, digamos assim, têm importância, logo, sendo adotadas, têm logo importância em relação à prevenção. No entanto, há algumas que são mais nítidas e mais óbvias. Uma delas tem a ver, por exemplo, com as hortas, como agora estão muito em moda. Regar as hortas com água potencialmente contaminada é potencialmente um agente de transmissão de hepatites. Portanto, há pequenas coisas do dia-a-dia que as pessoas podem ter, quer na ruralidade, quer na urbanidade. Nos centros urbanos, essencialmente, o problema tem a ver com o uso de produtos não esterilizados. E estamos a falar, e por isso temos muita atenção, dedicamos muito tempo a isso, ao uso, por exemplo, de agulhas que não sejam descartáveis e agulhas que não sejam totalmente descartáveis numa só utilização. Portanto, uma agulha reutilizável é, obviamente, totalmente proscrita. Quer dizer, não há, neste momento, nenhuma razão para que o material de enfermagem, material médico, material do dia-a-dia, material que são usados, por exemplo, em esteticistas, etc., não seja um material totalmente descartável. Esterilizado, descartável. E descartável. Qual é o órgão do nosso corpo que é responsável pela hepatite? É o fígado? Bom, por hepatite entende-se inflamação do fígado. Já tivemos aqui noutras ocasiões no passado a falar muito sobre o fígado. O fígado é de facto um órgão nobre, mais de 5.000 funções. Portanto, quando este fígado está inflamado, surpreendentemente sem dar sintomas, a verdade é que vai comprometendo a sua função ao longo dos anos. São as ditas hepatites crónicas, isto é, em que a infecção pelo vírus perdura dezenas de anos. E ao perdurar por dezenas de anos no organismo, causa dano, sobretudo no fígado, e causa doenças crónicas no fígado. E é sobre essas doenças que nós muitas vezes temos que atuar para evitar outras complicações que decorrem das doenças crónicas do fígado, nomeadamente o cancro do fígado. A cirrose é uma hepatite extrema? Cirrose significa muitas cicatrizes no fígado. É muito fácil entendermos se tivermos qualquer órgão, a mão, por exemplo, com muitas feridas, as feridas vão cicatrizando e não deixam grandes marcas, não deixam cicatriz. Se as feridas se perpetuarem, se por qualquer razão houver muitas feridas permanentemente, as cicatrizes que se vão formando fazem com que depois a mão
deixe de funcionar também, não abre também, os dedos não se mexem também. Isto no fígado é exatamente assim. Um fígado com muitas cicatrizes não funciona bem. E, portanto, uma hepatite crónica pode, de facto, evoluir para cirrose, que é uma situação em que o fígado está praticamente todo substituído por cicatrizes. Doutor, como é que nós, não tendo sinais exteriores de uma hepatite, podemos saber se estamos ou não com hepatite, ou se estamos ou não a ter um comportamento de risco que nos leve a contrair a doença? Certo, isso é muitíssimo importante. A única forma de detectar uma hepatite é fazer a análise apropriada. São análises muito baratas, análises sanguíneas, e que, portanto, nos permite identificar com muita brevidade aquilo que se passa em relação à presença de um vírus da hepatite, sobretudo vírus da hepatite B e C, que são aqueles que condicionam, em Portugal, maior risco de hepatites crónicas. Detectado o problema, é preciso depois decidir, primeiro, como está o fígado, porque ter a presença do vírus pode não significar que o fígado esteja muito doente, o fígado pode estar bem, mas é importante definir em que fase se está. E depois de definir em que fase está, promover, nos casos adequados, o tratamento. E aí, de facto, é preciso uma atenção muito particular. Os tratamentos são caros, são tratamentos muito importantes que se podem fazer numa determinada fase da vida e que, como disse há pouco, podem resolver totalmente o problema. Ora, se é fácil de detectar, a partir de que idade é que nós devemos ir à procura de um resultado? Há uma idade não há uma idade média. fixa. É evidente que... é evidente que há comportamentos de risco que levam a que a pessoa tenha que é mandatório, em Portugal, por exemplo, qualquer pessoa que tenha sido submetida a transfusões antes dos anos 90, antes de 92, 93, é mandatório que faça a pesquisa do vírus da hepatite C. É aquele que mais vezes era transmitido por transfusões. Pode perfeitamente pedir-se no médico de família? Sim, os médicos de família têm essa indicação, portanto, existe, é um plano que nós pretendemos que seja um plano nacional de rastreio em relação ao vírus da hepatite C. Há outros, nomeadamente em relação ao vírus da hepatite B, porque para a hepatite B é um pouco mais fácil, porque temos a vacina. Para a hepatite C não temos vacina. O Plano Nacional da Vacinação inclui a vacinação para o vírus da hepatite B, desde há vários anos, e, portanto, desde há cerca de 18 anos. Portanto, os adolescentes com menos de 18 anos, em princípio, estarão vacinados para a hepatite B. Quem tem mais de 18 anos, de facto, deve procurar para ver se tem a infecção pelo vírus da hepatite B ou do vírus da hepatite C, porque pode-se tratar. Se no nosso historial médico tenha acontecido. A verdade é que, em alguns problemas, e nomeadamente para a hepatite B, o problema é que pode não ter acontecido nada no historial médico. Ora, aí está. Enquanto que na hepatite C, de uma maneira geral, há algum evento, há uma transfusão, há uma cirurgia complicada, há um comportamento de risco, leia-se uso de drogas por via intravenosa, nem que seja uma vez, 2 vezes, isso pode ser o suficiente. Na hepatite B não é assim. Na hepatite B a transmissão é totalmente silenciosa na maior parte das vezes. Evidentemente que existe algum risco sexual, mas na enorme maioria das vezes o risco é de contágio familiar. São famílias, porque é no contacto dia-a-dia, em pequenas coisas do dia-a-dia. Dito isto, não significa que as pessoas que têm hepatite B ou quem tem familiares com hepatite B deva ser proscrito da família, não é isso. É o contrário. De máscara e de luvas. Não, porque é completamente contraindicado. Não há indicação sequer para separar louça e tal, que é um mito que ainda de vez em quando existe. Mas há, sobretudo, uma oportunidade de infecção muito maior. Quando alguém coabita connosco 10, 15, 20, 30 anos, é óbvio que existe uma oportunidade de contágio maior. Queria-lhe perguntar se os habituais consumidores de álcool são ou estão inseridos no grupo de risco e devem pedir mesmo para fazer essa análise. Sim, o primeiro problema é que as pessoas identificam o álcool como problema, porque em Portugal... Habituais consumidores. Exatamente. Pronto. Ok. Para não chamar nome de ninguém. Exatamente. Sim. É evidente que o álcool, por si só, não promove a infecção. Uma infecção é uma infecção por um vírus. O álcool não tem nada a ver com os vírus. O problema é que as pessoas, quando têm algum consumo de álcool, leia-se muitos jovens em fases especiais do ano, queima das fitas, festas, night parties, enfim, muitas outras soluções e por aí fora. Têm oportunidade, pelo facto de terem consumo de álcool, têm oportunidade de ter comportamentos de risco para a aquisição das infecções víricas. E isso está documentado em Portugal e noutros países do mundo. O risco de transmissão de hepatites víricas é incomparavelmente maior nos jovens quando estão sob efeito de álcool.
Ora, não é o álcool por si só, mas é o comportamento que induzem. Que pode perfeitamente ser potenciador dessa transmissão. Doutor, eu julgo que nós respondemos a algumas das dúvidas dos nossos telespectadores. No entanto, temos sempre esta porta aberta para que os médicos que aqui convidamos continuem a fazer os devidos esclarecimentos através do nosso endereço eletrónico. Portanto, se ainda subsistirem algumas dúvidas sobre estas doenças, não hesite em contactar o praca.da.alegria@rtp.pt. Doutor, muito obrigado por ter vindo à Praça da Alegria para nos falar hoje de hepatites.